Bom, pessoal, estamos de volta, né, com a segunda parte da aula sobre desenvolvimento, certo? E eu retomo de novo a estrutura do desenvolvimento, certo? Que é muito importante vocês se basearem nisso, na estrutura do desenvolvimento, o que não pode deixar de ter no desenvolvimento, certo? E aí eu explanei mais o primeiro tópico, certo? Aqui que eu coloquei tese, que no slide passado eu coloquei só núcleo 1 ou núcleo 2, certo? Para vocês terem uma ideia melhor, a tese que eu quero que vocês retomem na estrutura é o tópico frasal, que é igual ao argumento central que você vai ter e a ideia núcleo que você vai desenvolver no seu desenvolvimento, certo? Logo em seguida eu falo sobre o repertório que eu vou querer usar, mais relacionar o repertório com a tese que você vai estar colocando e depois eu vou falar o fechamento. A nossa aula hoje vai ser esses 3 tópicos, certo? Então vamos dar prosseguimento. Pronto. Para que eu desenvolva a argumentação, eu tenho que saber o que é argumentação, né? Então a argumentação é nada mais nada menos do que você convencer alguém da ideia que você está tendo, certo? Utilizando algo que respalde seu argumento, certo? E para desenvolver a argumentação, a gente precisa, mudando aqui de slide, né, usar estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas, o próprio nome já está dizendo, são estratégias que você vai utilizar para desenvolver sua ideia, certo? Para desenvolver seu argumento. E ela pode ser de várias formas. Ela pode ser a partir de comparação, de referências históricas, de exemplificação, dentre outros, certo? Hoje eu vou trazer 3 exemplos de estratégias argumentativas, que eu acho que são as que vocês mais usam e são as que valem a pena a gente dar uma olhada mais minuciosa, certo? Então, a primeira estratégia argumentativa que eu trago para vocês é a estratégia de argumentação por citação, certo? Essa estratégia eu acho que é uma das mais utilizadas e uma das mais queridinhas por vocês, certo? Que é o quê? Nada mais nada menos você citar, certo? Alguma autoridade, e quando eu digo autoridade eu quero dizer algum filósofo, algum sociólogo, alguém de respaldo, alguém que tenha um destaque intelectual na nossa sociedade. Você utiliza essa pessoa, né, uma citação dessa pessoa, para dar respaldo ao que você está falando, certo? Porque, como eu disse para vocês, para o corretor de redação, só o que você pensa não é o suficiente. Na verdade, para o Enem, só o que você pensa não é o suficiente. Você tem que dizer, olha, eu penso desse jeito, mas tem um cara, tipo o Sócrates, que pensa parecido com o que eu tô falando. Então, tipo, já dá uma moral para você, entendeu? E então é desse tipo. E aí, eu trago aqui para vocês duas maneiras, né, de fazer essa citação. Como eu falei para vocês, eu posso fazer ela utilizando aspas ou sem utilizar aspas. E como eu faço isso? Primeira maneira que você pode fazer isso é a estratégia de citação, que é como você coloca ela de forma literal. O que é com uma coisa literal? É uma coisa tal qual está acontecendo, certo? Então, quando eu faço isso, um exemplo, quando eu coloco como realmente a pessoa falou, como realmente, digamos, um exemplo que eu trago aqui, né, como Shakespeare falou. O que é que ele fala? Ser ou não ser, eis a questão. Eu coloquei entre aspas porque ele disse desse jeito, certo? Se eu tirasse um A do que ele falou, eu já não colocaria aspas, porque ele não está tal qual ele falou, certo? A segunda maneira é parafraseando, que eu acho que essa é uma das formas que a gente mais usa, que é como você leu o que o Shakespeare falou e você colocou com suas palavras. Então, se você colocou com suas palavras, que aqui o exemplo está dizendo, né? Pode ser ou pode não ser. Isso é apenas uma questão. Ou seja, você leu o que ele falou, interpretou e colocou da sua maneira. Então você não precisa colocar aspas, porque aquilo ali são suas palavras. Embora não sejam seus pensamentos, mas são suas palavras. Certo? Então existem essas duas maneiras de falar dessa estratégia argumentativa que é por citação. Certo? E aí eu trago um segundo exemplo de estratégia argumentativa para vocês. Qual é esse exemplo? É a argumentação por fator histórico, que eu acho que também é uma coisa que vocês utilizam muito, certo? É uma coisa que é bastante utilizada. E aí como é que o que é isso, né? Usar essa estratégia é quando você utiliza algum exemplo histórico, certo? Para você exemplificar a origem de algum problema que está acontecendo hoje, ou para você comparar um problema que existia antes, ou então um fato que existia antes e que continua existindo, certo? Eu trouxe aqui uma foto para vocês do presidente Vargas, certo?
Getúlio Vargas, né? Do presidente Getúlio Vargas. Nessa foto aqui, ele teve 3 governos, né? E nesse governo dele aqui é o de 1937, que é o governo do Estado Novo. Se vocês tiverem assistido a aula passada, vocês vão ver que numa introdução eu trouxe ele como fator como maneira de, na introdução, né? Como uma forma de contextualização, certo? Porque aqui um exemplo. Em 1937 foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era basicamente um canal de comunicação no qual só falava coisas a respeito do governo Vargas e exaltando esse governo, certo? Para que as pessoas tivessem uma ideia manipulada do que era o governo, certo? E aí a pessoa que trouxe nessa redação, ela relacionou isso com o fato de hoje existir manipulamento de comportamento por meio de dados, né, na internet. Então ela utilizou essas duas, como eu posso dizer, essa estratégia de usar fator histórico, certo? Para fazer essa comparação, certo? E aí, como eu posso dizer, é uma estratégia bem legal, certo? Que utilizou e que super enriquece a redação, certo? Então eu trouxe esse exemplo para vocês. E aí aqui tem um exemplo, certo? Aí aqui eu trouxe, ó. Vamos lá pro exemplo. Vamos ler, vamos entender o que foi que aconteceu aqui, como essa pessoa utilizou esse fator histórico. Ó, a relação entre desemprego e tecnologia não é uma inovação da economia contemporânea. Já durante a Revolução Industrial, no final do século XVIII, os operários protestavam e quebravam máquinas para tentar deter o desemprego e a redução de salários que essas provocavam. Ou seja, o que é que ele utilizou aqui? Primeiro que ele utilizou um fator histórico, que no caso foi a Revolução Industrial, certo? Para relacionar o quê? Olha, hoje em dia, na contemporaneidade, existe as pessoas, né? Ou seja, existe uma relação entre desemprego e tecnologia, certo? Que inclusive é uma coisa, eu trouxe aqui uma fotinha do Charles Chaplin, né? Que foi no Tempos Modernos, que ele traz uma sátira sobre relacionada a isso, né? Então aí como foi que ele colocou? Ele colocou que essa pessoa coloca que existe uma relação entre desemprego e tecnologia. E aí o que ele diz? Já durante a Revolução Industrial, no século XVIII, os operários já protestavam contra isso, certo? Contra o desemprego que a introdução de máquinas na indústria iria causar, certo? Então ele tá usando a, a Revolução Industrial, que é um fator histórico, para comparar, certo? Uma coisa que existiu no passado e que existe hoje, certo? Que é essa relação entre desemprego e tecnologia, certo? Então, super, super bem colocado aqui. Aí, na terceira estratégia argumentativa, eu trago a estratégia argumentativa por comparação, certo? Ou seja, a comparação ela deve ser utilizada dentro do texto de maneiras mais diferentes, certo? Você pode comparar geograficamente dois locais, certo? Você pode comparar socialmente dois locais, ou dois tempos, ou duas classes sociais. Você pode identificar características específicas de um determinado grupo e comparar essas características, certo? Comparar diferenças e semelhanças, certo? E é importante que você esteja com os olhos abertos de que você tem que voltar isso sempre de acordo com a sua tese, certo? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para clarear mais a mente de vocês. Olha o que é que eu trago aqui, ó. A situação do desemprego nas áreas industriais brasileiras não é diferente daquela encontrada em outros centros industriais no mundo, onde também são encontradas alternativas frente à elevação do contingente de desemprego. Ou seja, ele está comparando a situação de desemprego nas áreas industriais no Brasil com o que acontece em outros centros industriais no mundo. Ou seja, ele está comparando e dizendo que não é diferente, certo? Ele está comparando e no final ele fala que não é diferente, que isso existe tanto no Brasil quanto no mundo. Então ele está comparando situações que existem em dois locais diferentes, certo? E isso é uma estratégia argumentativa de comparação. E aí aqui eu trago como você vai colocar um repertório, certo? E relacionado com sua tese. Eu trouxe 3 exemplos, só que aqui mesmo na aula eu vou falar apenas o primeiro, certo? E conversar um pouco mais detalhadamente sobre ele. E os outros 2 vocês leiam em casa, certo? Quando vocês vão enviar o material, vocês vão ler em casa. Por quê?
porque neles vão ter, como é que eu posso dizer? Eles vão ter repertórios que são interessantes para que vocês peguem esses repertórios e tratem eles com carinho e comecem a colocar eles na redação de vocês. São repertórios que dá para utilizar em vários temas, então por isso que é interessante, certo? E aí eu vou aqui falar sobre o primeiro com vocês. Olha o que ele fala. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. O que é que ele fez até agora? Ele trouxe como é que eu posso dizer? Ele trouxe a ideia, né, que ele quis trazer, que é o quê? Que é a discriminação contra surdos, certo? E ele está dizendo que essa discriminação que existe é um reflexo da valorização dos padrões criados por uma sociedade coletiva, ou seja, existe um pensamento coletivo que pensa de uma forma e isso faz com que a gente acabe discriminando essas pessoas, certo? E aí, o que é que ele vai trazer agora? Ele vai trazer o desenvolvimento, certo? O que é que ele traz? No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. O que é que ele trouxe aqui pra gente? Ele trouxe ele trouxe um repertório, certo? Para dar respaldo ao que ele falou. O que é que ele fala? Ele está dizendo assim, ó, o Michel Foucault, ele está dizendo que as pessoas, elas são mais livres do que elas pensam. E elas precisam entender isso para elas quebrarem padrões que são construídos na sociedade, padrões de pensamentos que acabam fazendo coisas ruins, que não, como no caso o que ele está trazendo aqui, que é a discriminação de pessoas surdas, certo? Então, esse trecho, ele trouxe basicamente a introdução de um repertório e a relacionar como é que gente, que horror! E a relação dele com o que o Michel Foucault falou, né? O que o Michel Foucault defendeu. E a Micaele, por que é que aqui ele não colocou aspas? Porque ele trouxe uma citação de Michel Foucault, certo? Que é uma estratégia argumentativa que a gente falou, só que ele colocou com as palavras dele. Michel Foucault não falou exatamente como está escrito aqui, entendeu? Por isso que ele não colocou aspas, certo? E é isso. Aí aqui esse outro, né? Vocês dão uma lidinha em casa, porque tem um repertório legal, certo? E esse outro aqui também, tem um repertório super legal que você pode ler em casa e pegar pra si e começar a colocar na redação lindinha de vocês, certo? E aí aqui a gente vai pro fechamento. Lembra lá que no desenvolvimento não, na estrutura eu falei que tinha que ter o tópico frasal, que no caso é o núcleo da sua tese, seu argumento. Você relaciona ele, você coloca, né, você relaciona ele com o seu repertório, certo? E você fecha o seu parágrafo. E é exatamente aqui onde que a gente vai saber como é que a gente vai fazer o fechamento, certo? O fechamento, ele sempre vai estar no final do parágrafo, sempre vai estar no final do parágrafo. E ele é importante para que dê uma fechada, mas tipo, para que o seu argumento ele fique todo estruturado, certo? E aí como é que eu trouxe aqui, ó? O que está em vermelho é basicamente conectivos, certo? E todos esses conectivos, eles dão ideia de conclusão de uma ideia anterior, certo? Então, ó, vamos primeiro pegar esse primeiro aqui. Dessa forma, a negligência do Estado, ao investir minimamente na educação de pessoas especiais, dificultam a universalização desses direitos sociais tão importantes. Então, o que ele está querendo dizer? Ele trouxe um conectivo. É importante que tenha esse conectivo porque você está fechando, você está dando conclusão à ideia do seu argumento, certo? Então, ele tem que dar essa ideia de fechamento de uma ideia anterior, certo? E aí, o que ele traz em roxo, certo? O que ele traz em roxo? Basicamente, ele retoma o tópico frasal, certo? Ou seja, ele retoma a ideia núcleo do argumento dele, que no caso aqui é a negligência do Estado. Nesse segundo aqui é o que? A incapacidade associada, certo? E nesse terceiro, a manipulação do comportamento, certo? Então, ele retoma o tópico frasal dele, certo? E aí, logo em seguida, se vocês prestarem atenção, o que é que ele vai fazer? Ele vai afirmar que por causa disso que do tópico frasal que ele colocou, a problemática não é solucionada. Olha o que ele fala. A negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta, que está em azulzinho, a universalização desses direitos sociais tão importantes. Então, o que ele está querendo
que é que ele está querendo dizer? Que a negligência do Estado, ou seja, o tópico frasal dele, a ideia núcleo dele, o argumento dele, o núcleo de tese dele, que é isso, são basicamente sinônimos, são iguais, né? Dificulta a resolução do problema. Então, basicamente, o fechamento, o que é que ele vai trazer? Ele vai trazer um conectivo que dá a ideia de conclusão de pensamento anterior, a retomada de um tópico frasal e a afirmação de que esse tópico frasal, de que essa ideia núcleo dificulta a resolução do problema que eu tô querendo resolver, certo? Então, o fechamento basicamente é isso. E aí aqui esse segundo exemplo. Desse modo, infere-se que a incapacidade associada odiernamente, né? Odiernamente. O que quer dizer odiernamente? Quer dizer hoje em dia. Então, vou ler como se fosse hoje em dia. Infere-se que a incapacidade associada hoje em dia aos deficientes tem raízes históricas, que acarretam a falta de consciência coletiva de inclusão desses grupos pela sociedade civil. Ou seja, está dizendo que a incapacidade que as pessoas dizem que essas pessoas têm, que vem, né, que vem através de raízes históricas, né, ela acarreta na falta de consciência coletiva e inclusão desses grupos pela sociedade civil, ou seja, dificulta a resolução do problema também. E o terceiro, logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal, certo? Do mesmo jeito, cada um tem o mesmo significado do outro, certo? Logo, conectivo que dá ideia de conclusão, manipulação do comportamento manipulação do comportamento é a retomada da ideia núcleo, certo? Não pode ser aceita, quer dizer que dificulta a resolução do problema, certo? E aí aqui eu trouxe uma questãozinha para vocês, né? Que é para vocês marcarem a opção que apresenta conectivos usados para finalizar uma argumentação. Então vamos analisar cada um. A letra A. Quais são os conectivos que ele está trazendo para a gente? Mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Esses conectivos, eles não dá para colocar eles no início da finalização de um argumento, né? Que no caso, por que não dá de um fechamento? Porque todos eles vão dar a ideia de contraste, certo? E eu não quero um conectivo que dê ideia de contraste. Quero um conectivo que dê ideia da conclusão de um pensamento anterior, certo? A letra B, o que é que ele me traz? Ou, ora, já, não, nem, quer. Todos eles dão ideia de quê? De uma ideia de alternância. Então, também não é a minha alternativa correta. Vamos pular a C, vamos para a D. Exemplificando, por exemplo, isso é, tal como, em outras palavras. Todos eles dão ideia de exemplificação, então também não é algo que eu quero, certo? E a letra C, vamos ver, ó. Desse modo, dessa forma, logo, dessa maneira. Todos esses conectivos, eles dão ideia de conclusão de uma ideia anterior, certo? Então, eles podem ser utilizados para o início, né, da finalização de argumento que você está colocando, certo? E aqui é certinho letra D. E aqui eu trago um modelo de argumentação nota 1000. É o último slide, gente, juro. É bem rapidinho, mas esse slide é muito importante, porque vocês vão ver o que eu falei nessas duas aulas, né, na parte 1 e na parte 2, vocês vão ver resumindo aqui nesse argumentação, certo? Então, isso aqui é uma argumentação nota 1000, ou seja, eu tirei ele de uma redação nota 1000, certo? E eu vou fazer com vocês a identificação de cada parte do que eu falei para vocês nessas últimas duas aulas de falando sobre argumentação, certo? Então vamos lá. Eu vou ler até o ponto e vou explicando essas partes que estão coloridas, que são as partes que são pertinentes a gente falar aqui, certo? Vamos lá. Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Então, o que é que eu trago aqui? O que está em vermelho, basicamente, que é o em segunda análise, o que é que ele nos dá a entender? Ele nos dá a entender que esse argumento ele é o segundo argumento, né? Ele está no segundo parágrafo, porque é uma segunda análise, ou seja, eu já analisei uma coisa lá em cima e estou analisando outra coisa aqui embaixo, certo? E aí o que está em roxo, que é o preconceito da sociedade. O preconceito da sociedade, ele é o meu tópico frasal, a minha ideia núcleo, que ele trouxe de novo para que ele destrinche essa ideia núcleo em todo o argumento dele, certo? Essa é a ideia central, é o preconceito da sociedade que eu vou tratar em todo esse meu argumento, certo?
E aí aqui eu vou ler a segunda parte, que é, né? Vamos lá. Vou ler daqui até aqui, certo? Vamos lá. Essa forma de preconceito não é algo recente na história da humanidade. Ainda no Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de penhascos. O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual, calcada na ética militarista, que considera inútil pessoas que, aparentemente, menos capacitadas, têm pouca serventia à comunidade, como é o caso dos surdos. Então, o que é que ele traz aqui? É isso que está em azul, que é ainda no Império Romano, é uma estratégia argumentativa, que é a estratégia por meio de fator histórico, certo? E o que é que ele faz? Ele vai comparar atitudes do passado, né, com atitudes atuais. Ele vai dizer o quê? Lá no Império Romano, as crianças que tinham deficiências, elas eram jogadas de um penhasco. Hoje em dia, elas não são jogadas do penhasco, né? Mas o que acontece? Elas acabam sendo, como é que eu posso dizer? Elas acabam sendo consideradas pessoas inúteis, certo? Por causa dessa ideia, certo? Que já existia no passado. Então, ele enfatiza, né, que o comportamento atuais são reflexos da ética militarista do passado. Ou seja, que o comportamento que a gente está tendo hoje é reflexo de uma história, certo? Do que aconteceu na história, que no caso, no Império Romano, né, que as crianças eram sentenciadas à morte por conta de deficiências. E ele traz hoje que elas são consideradas inúteis ou, né, menos capazes por conta dessa deficiência que elas têm, que elas possuem, certo? Então, percebem aí que ele utilizou a argumentação, usou a estratégia argumentativa, relacionou com o preconceito que ele trouxe, que é o tópico frasal, e até aí tá tudo jóia, certo? E aí vamos lá para a última parte, que é o fechamento, certo? Então, até aqui eu tive a colocação, né, o início, certo? O retomada da minha tese, o tópico frasal, né, a ideia núcleo, o meu argumento, certo? Trouxe uma estratégia argumentativa, que é a estratégia por fator histórico, certo? Relacionei ela com o meu tópico frasal, que é o preconceito da sociedade, preconceito aos deficientes, relacionando aqui com o que eu trouxe, que é esse fator histórico aqui, certo? E agora eu vou para o fechamento, certo? Então, o que é que ele fala aqui, ó? Os deficientes auditivos, desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menos capacidade intelectual, sendo excluídos pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente o acesso à educação, mas também a posterior entrada no mercado de trabalho. Então, o que é que ele traz aqui? Em amarelo, ele traz o conectivo, que dá a ideia de conclusão de ideia anterior, que é o desse modo, certo? Logo aqui em roxo, o que é que ele traz aqui em roxo, certo? Ele retoma o tópico frasal com outras palavras, certo? Como assim? Ele está dizendo aqui, o nosso tópico frasal é o preconceito da sociedade, né? E ele está dizendo, são muitas vezes vistos como pessoas de menos capacidade intelectual. Isso é uma forma de preconceito, sendo excluídos pelos demais, ou seja, excluídos, certo? Preconceito. Estou excluindo ele porque eu acho alguma coisa, um preconceito, certo? Então, isso aqui ele retoma o tópico frasal com outras palavras, certo? E depois ele afirma que isso dificulta com que eles tenham acesso, né, à educação, ou seja, para que essa educação seja democratizada, certo? Ele diz que esse fator do preconceito social, certo, da exclusão, dificulta com que os surdos tenham acesso à educação, então dificulta a resolução do problema. Então, fechei toda a estrutura da minha argumentação, e é o modelo 1000, certo? Então, é isso. E aqui, né, me despedindo de vocês de mais uma aula. Obrigado pela atenção para quem ficou até aqui, certo? Até a próxima aula. A próxima aula a gente vai falar sobre conclusão, que é muito importante que vocês assistam essa aula, porque eu vou falar lá do mesmo jeito toda a estrutura de uma conclusão, para que você não deixe de colocar nada, certo? E não perca ponto por besteira, certo? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, não saiam de casa. E é isso, certo?